E eu acho que nós estamos muito perto de nos livrarmos do ditador. Pacheco, a água vai começar a bater na tua bunda. Eu tenho feito minha missão que a água comece a bater na sua bunda, Pacheco. E vocês, os outros 10 do STF, também. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós tivemos uma mudança significativa no cenário das relações do Brasil com os Estados Unidos. E eu vou dar um pouquinho de contexto. Né? A notícia é que uma deputada americana, a deputada Maria Salazar, de quem a gente falou aqui já bastante no programa, apresentou hoje, agora há pouco, um projeto de lei no Congresso nos Estados Unidos que negaria a entrada nos Estados Unidos ou deportaria, caso ele estivesse aqui, o ministro Alexandre de Moraes, os outros ministros do STF e até mesmo agentes da Polícia Federal. Então, é importante que vocês cliquem aí no like, porque eu vou explicar algo que a imprensa americana não está entendendo. É muito difícil ter o pessoal da política brasileira, os jornalistas brasileiros, o pessoal não entende como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos. Então, se você está querendo entender de fato o que está acontecendo, quais são as consequências, o que isso implica e o que isso não implica, eu vou ser bastante descritivo aqui para vocês e desembrulhar o que está acontecendo. Bom, em resumo, a deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante aqui da Flórida, que vocês viram comigo alguns dias atrás, apresentou hoje um projeto no Congresso dos Estados Unidos que vai poder impedir a entrada de autoridades estrangeiras que estejam acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele é mencionado explicitamente como alvo desse projeto, que o projeto que se chama No Censors on Our Shores Act, ou Lei de Nenhum Censor nas Nossas Costas, ou dentro do nosso território, digamos assim, ele propõe uma emenda à Lei de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, que, se for aprovado, permite que oficiais estrangeiros, incluindo os ministros do STF, sejam considerados inadmissíveis ou até mesmo deportados caso eles sejam acusados de violar os direitos da primeira emenda de americanos. O que são os direitos da primeira emenda? São os direitos, por exemplo, à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. A Salazar fez um comunicado para a imprensa e, embora o Alexandre, que menciona o Alexandre de Moraes especificamente, e embora o Alexandre seja o único ministro mencionado, tecnicamente o projeto pode afetar todos os membros da Corte Brasileira que estejam acusados de ações semelhantes, inclusive policiais federais. Tá? Então, é óbvio que isso tem uma conexão grande com o caso da suspensão do ex. E, volto a dizer, a gente está explicando aqui, vou explicar um pouco do passo a passo da construção que foi feita para que isso acontecesse. E eu expliquei hoje um pouco no Paulo Figueiredo Show que existe um planejamento para que a coisa tenha chegado a esse ponto. Eu acho que a esquerda não está acostumada a trabalhar com pessoas que têm um planejamento. Primeira etapa do nosso planejamento aqui no exterior foi o processo de conscientização da situação do Brasil, do fato de que o Brasil não é mais uma democracia e é uma ditadura. A gente começou a soar o alarme, eu digo a vocês, em novembro de 2022, antes do meu visto, passaporte, antes do minhas contas serem bloqueadas, etc, etc, novembro de 2022. Só que a gente não tinha muitos caminhos. Uma coisa que a direita brasileira não fez, com exceção do Eduardo Bolsonaro, que sempre ajuda bastante, foi a construção de pontes com a direita do resto do mundo. A esquerda é muito bem articulada, a direita não é. Então a gente, até para poder explicar o que estava acontecendo no Brasil, a gente não tinha caminho. Você bate na porta e você não é recebido. Não é assim, você chega, toca a campainha lá num deputado e o deputado vai te receber. Não, você tem que ter acesso, né? Conseguir ter acesso para sentar com as pessoas. Eu me lembro que a própria deputada Salazar, as primeiras 3 vezes que eu estive no gabinete dela, eu não fui recebido por ela, fui recebido por assessores. Né? Uma das vezes que eu cheguei lá, eu até a cumprimentei e ela não quis perder 1 minuto conversando comigo. Aí, amigos em comum vão lá, ligam para ela, explicam quem a gente é, você vai conversando, a mulher te vê no Tucker Carlson e fala, pô, esse cara talvez seja importante. É uma construção que vai sendo feita. E a gente está falando de uma deputada, no caso da deputada Salazar, que é simplesmente a presidente do subcomitê do Hemisfério Ocidental, dentro do Comitê de Relações Exteriores. Ela é aquela que segurou a foto do Alexandre de Moraes lá no comitê, que teve aquela troca bacana comigo naquela audiência que eu fui participar. E a audiência foi fundamental. Então você tem um processo de uma comitiva que foi... Eu faço muita questão de frisar isso, porque tem muita gente atrapalhando
e pouca gente ajudando. Então, quando a gente chega lá, o carrapato lá do saco do Olavo fala, foi ver, brasileiros foram no exterior conversar com o Jorge Santos, numa comitiva que tinha tido pela primeira vez, eu tinha conseguido trazer deputados brasileiros, à exceção da Carla Zambelli, que tinha vindo comigo uma vez antes, de peito aberto aqui, tadinho, foi muito corajosa. Depois começaram a vir, veio o senador Girão, vieram uma comitiva grande aqui, o Nicolas encontrou com a gente, o Gaia, etc. Vieram encontrar, e a gente também encontrou, então, o deputado Jorge Santos, que ajudou muito, sempre ajudou muito em todos os processos que pôde. Aí as pessoas, a direita brasileira vai encontrar Jorge Santos. Todo foi um processo de construção. Você vai encontrando as pessoas, vai explicando. Café da manhã, dei palestra para mais de 30 deputados, explicando a situação do Brasil, vai em todos os programas, e a gente vai explicando o que se passa no nosso país. Porque a gente não tem mídia explicando o que vai acontecendo. Digo que até para a mídia tradicional americana, que começou a mudar o tom, a gente tem que ir explicando o que está acontecendo. Alguns de vocês não gostam do meu contato lá com a Malu Gaspar. Se soubessem o pessoal daqui dos Estados Unidos, da mídia americana, de Malu Gaspares aqui americanos, que eu tive que encontrar, que eu tive que explicar, que eu tive que persuadir sobre o que estava acontecendo, apresentar dados. Esse é um processo e tem um plano. O plano era conscientização, participação no máximo de programas de televisão possível, audiência com os deputados, várias visitas. Nós tivemos, em seguida viria a audiência pública, que foi o grande momento onde a gente pôde registrar nos anais do Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo no Brasil. E aí muita gente, o que saiu da audiência? As pessoas são muito imediatistas. Elas não percebem que há um curso, né? Que as coisas têm um princípio meio fim. Você não chega amanhã e fala assim, vou bater na porta de um deputado, ele vai lá e vai cancelar o visto do Alexandre. Não. Você tem que ter um curso, você tem que ter um consenso, você tem que conversar com vários deputados, ele não vai tomar uma iniciativa que ele acha que vai ser um tiro na água, né? A gente está falando de pessoas muito sérias. Aí você vai lá, bate, conversa, continua conversando, vem as notícias que confirmam aquilo que você estava dizendo lá atrás. Então, caramba, o ex saiu do Brasil, então aquele cara que esteve aqui não era um maluco. Ele tinha razão no que ele estava falando, né? O Alexandre me ajuda muito, porque ele, nos seus atos ditatoriais, como que fez, por exemplo, com o Felipe Martins, etc., ele vai confirmando as coisas que a gente vai anunciando aqui. E isso nos ajuda muito. Esse é um processo que nos ajuda muitíssimo. Daí nós tivemos a audiência, o passo seguinte da audiência, a audiência na qual a própria Maria Salazar levantou lá a foto, o passo seguinte da audiência foi a intimação do Alexandre de Moraes pelo deputado Chris Smith, colega da Maria Salazar, a que o Alexandre apresentasse o contraditório. O Alexandre não apresentou o contraditório e foi dito, uma vez que você não apresentou o contraditório, mostrei hoje uma carta do Chris Smith explicando isso, uma vez que você não apresentou o contraditório, você tem todo o direito, eu não tenho jurisdição sobre o outro país. Mas nós vamos apresentar leis que valham para a nossa jurisdição, para o nosso território americano. Então, os Estados Unidos, de fato, não podem tomar nenhuma medida que tenha efeito no Brasil, mas eles podem tomar medidas que tenham efeito nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Não teve uma coisa que eu falei, olha, vem alguma coisa aí, e essa coisa não veio. Então, de novo, aí a gente consegue reunir a comunidade brasileira para apoiar a campanha da Salazar, para mostrar como o Brasil é uma força política dentro dos Estados Unidos. O senador Rick Scott, o trabalho feito junto Conhece Brasil, de 18 de outubro, tem um outro evento grande para muitas pessoas, de novo para Maria Salazar. Gera interesse dos parlamentares sobre a comunidade brasileira, sobre os votos da comunidade brasileira, sobre a capacidade de arrecadação com a campanha brasileira, que nos Estados Unidos doação de campanha é uma coisa muito robusta. Então, esse evento que eu organizei para Salazar foi um evento fechado para pessoas aqui de altíssimo nível, alto nível de empresários, alto nível vieram autoridades do Brasil, alto nível mesmo. E a gente teve a oportunidade de passar 1h30 conversando sobre o que estava acontecendo no Brasil, até que a gente desembarcou agora nesse projeto de lei que eu vou explicar para vocês. Mas antes é importante vocês entenderem quem são estes deputados. Maria Salazar, ela era mais ou menos, fazia o que eu faço. Ela era uma jornalista de televisão, como eu fui de televisão, que fez entrevistas com grandes personalidades mundiais. A Maria Salazar é descendente de cubano e ela foi uma das poucas jornalistas, se não a única, nos Estados Unidos a entrevistar o Fidel Castro
numa entrevista de 1 a 1, entrevistou o Pinochet. Desde que se tornou deputada, há 2 mandatos atrás, ela tem sido uma das grandes defensoras da questão das liberdades na parte da América Latina. É muito respeitada, é uma pessoa dentro do Congresso muito respeitada. Pessoalmente, tem sido muito agradável, muito interessante lidar com ela, porque ela é focada, ela é muito objetiva. Então, é engraçado que você vai conhecendo os deputados aqui e você vai conhecendo a personalidade de cada um deles. Então, o Chris Smith tem grandes qualidades, as coisas com ele se movem um pouquinho mais devagar, né? Ele é o membro mais antigo do Congresso, é um cara um pouco mais senhor, etc. A Maria Salazar, ela parece um gavião. Ela olha o que ela vê, ela vê o que ela quer pegar, ela vai em cima, pega e arrebenta. Estamos falando de uma deputada, uma águia mesmo. Bom, o que disse? Deixa eu botar aqui o que disse o documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa. Tá aqui, ó. Diz assim: hoje, a presidente do Subcomitê do Hemisfério Ocidental, Maria Elvira Salazar, e o deputado Darrell Issa apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, né, no documento de imprensa dele. Diz assim: o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como Elon Musk, decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem, o que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte: Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres, você não é bem-vindo nos Estados Unidos da América. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte: nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos. Deixa eu dizer melhor. A primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. O que diz? Diz o seguinte: nós temos liberdade de expressão de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, né, manifestação, etc, etc. Nós temos liberdade religiosa. Essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos, é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. Alexandre não pega jornalista e tira perfil. Não existe um ministro, nem juiz nenhum, pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte: o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Ou residentes, né, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso, o Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. A gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão. Então, vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino, ou do Paulo Figueiredo, ou de qualquer outro que seja residente ou um cidadão americano. No caso especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residentes. Né? Os únicos casos que são válidos são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. Mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e principalmente delegados da Polícia Federal que são parte dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei fala: funcionário de um governo estrangeiro
responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. Então, qualquer um de nós aqui que for censurado, se essa lei for aprovada, passa a tornar impossível, inadmissível ou deportável, se estiver nos Estados Unidos, qualquer um desses. Entendam, é uma porrada. É uma porrada. É uma pancada. É uma coisa que, não só para o Brasil, isso muda o jogo para o mundo todo. Embora o foco da lei seja o Brasil, embora, claro, o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk, que é o caso citado aí. Os direitos do Elon Musk sendo violados. E quando você começa a mexer com gente graúda, você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda. Os direitos do Elon Musk foram violados diante dessa lei. E essa lei é retroativa. Ela retroage. Porque a violação é constante. Se ela está em curso, ela é, né? Volto a ler o texto da lei. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro, foi responsável passado ou executou diretamente, a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos. Todos, qualquer, a qualquer tempo. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. E eu digo para vocês, quem acreditar em mim, acredita em mim. Quem não acreditar, não acredita em mim. O que eu já vi dentro do Congresso dos Estados Unidos, eu já vi cartas para o Departamento de Estado com pedidos específicos que incluem também pedido para revogação de vistos imediatos. Quem viver verá. Esse é um projeto de lei para proibir de forma definitiva. Mas qualquer congressista pode pedir de forma imediata o cancelamento de visto de determinados indivíduos. E vou dizer mais, tá? Não é Alexandre só, não. É barba, cabelo e bigode. Eu acho que vai sobrar para Lili Pacheco. Vamos ver. Estou dizendo aqui, o que eu digo que eu tenho certeza, eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, porque ainda não aconteceu. Mas eu já vi. Eu já vi que existe. Imediato. Concreto. Na mão. Eu vi outras medidas em discussão. Vi projetos para retirada de recursos de ONGs que tiveram convênio com o TSE, ficam proibidas de continuar um convênio com o TSE por causa da censura, que foi lá atrás o que deu origem ao nosso problema. Poderoso, porque corta o problema na origem. Corta o dinheiro de muita gente que estava defendendo esse projeto de censura. E tem um efeito direto na CIA e no Deep State, que um dia a gente conversa com calma. Uma das coisas mais avassaladoras que eu vi, quem viver verá, foi um projeto proibindo a cooperação entre agentes públicos americanos e o STF do Brasil. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fim da cooperação. Medidas duras. Tem outras coisas por vir. As discussões estão acontecendo, o assunto está inflamado aqui. Eu agradeço ao Alexandre por ter tomado as medidas que acabaram trazendo a saída do X. E agora o que acontece? O que acontece é que, de posse desse e de outros projetos, outras pessoas, eu espero ter a ajuda de outras pessoas, conversei com muita gente, vamos pegar esse projeto e transformar nossa prioridade que esse projeto seja aprovado. Eu já me reuni com mais de 30 deputados que disseram que vão apoiar projetos para restabelecer a democracia no Brasil. Agora eu vou bater na porta de todos eles, porque a primeira etapa que eu precisava é a apresentação do projeto. O primeiro projeto foi apresentado. Parece que virão outros. E a gente vai bater na porta de cada um dos 216 republicanos para pedir, e alguns democratas, para pedir a assinatura desse projeto. Teremos do nosso lado figuras apoiando como Elon Musk, como o CPAC, como talvez o próprio presidente Donald Trump. Teremos pessoas robustas, pesadas do nosso lado. Nos próximos meses, nós vamos ter, paulatinamente, novos co-sponsors, patrocinadores, entrando nesses projetos. Vai ser um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho custoso, mas eu falei para vocês, e eu volto a repetir,
eu só vou parar morto. Por que eu posso dizer qual é o meu plano? Eu estou dizendo qual é o meu plano esse tempo inteiro porque eles não têm como me parar. Já fizeram tudo que podiam fazer comigo. Vou fazer o quê? Vou mandar prender? Tá bom, manda. Não, tô cagando. Vou continuar. A Interpol já vai ignorar qualquer coisa. Eu já não tenho meu passaporte brasileiro mesmo. Tá tudo certo. As autoridades americanas não vão cooperar. Vão fazer o quê? Vão bloquear mais os meus bens? Já bloquearam. O que pediram para o governo americano bloquear, eles não bloquearam. A intimidação que eles fizeram de mandar o FBI e o US Marshals na minha casa, eu usei para dar subsídios a esse projeto que cessa a cooperação entre o governo americano e o STF. Então, o quanto vocês me atacarem, eu vou atacar de volta. Eu não sou o cara que vocês estão acostumados. Eu deixo esse recado para você, Alexandre, e para todos os demais. Eu não sou feito do mesmo material de geleia que você está acostumado com outros caras. Eu não faço acordo. Eu não negocio com terrorista. A gente vai até o final. Se eu perder, perdi. Mas eu não tenho a menor possibilidade de eu retroagir, retroceder 1 milímetro. Não tem acordo, não tem nada. Esse acordo que você fizer com Valdemar, Tarcísio e o cacete, enfia no toba. Eu não faço parte dessa turma. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com Bolsonaro, eu não tenho compromisso com Tarcísio, eu não tenho compromisso com Nunes, eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com Deus e com a minha consciência. E eu não vou dormir de consciência limpa fazendo acordo para salvar minha pele. Então não adianta mandar emissário, não adianta vir advogadinho e falar, não, tem que conversar, não sei o que, babá. Não adianta, eu não quero, não tenho interesse. Ah, mas você tem um monte de dinheiro bloqueado no Brasil. Ah, mas você tem familiar no Brasil, você não quer voltar ao Brasil. Claro, seria maravilhoso. Mas a que custo? Vou me olhar no espelho como? Então não. O que eu vou dizer para vocês é, nos próximos dias nós teremos mais coisas e eu vou continuar avançando sem parar, sem retroceder. Não parar, não precipitar, não retroceder. Lema do Olavo de Carvalho. Eu vou continuar fazendo isso. E eu acho que nós estamos muito perto de nos livrarmos do ditador. Pacheco, a água vai começar a bater na tua bunda. Eu tenho feito minha missão que a água comece a bater na sua bunda, Pacheco. E vocês, os outros 10 do STF, também. Eu sou só um coitado, eu sou um pobre jornalista. Acho que eu consegui fazer bastante coisa até agora. Mas eu estou só começando. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e a gente vai vencer. Até a próxima. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.